Você provavelmente já conheceu alguém que faz algo muito bem feito e que não tem nem muita dificuldade, parece que é natural dessa pessoa fazer determinada coisa. Seja em qual área for, nas artes, na dança, na área de exatas, ciências, enfim. E geralmente quando a gente se depara com esse tipo de pessoa, a gente ouve a seguinte frase: nossa, essa pessoa tem o dom. Ou então, essa pessoa tem muito talento. Ou até, nossa, essa pessoa tem uma vocação para isso. Então, a gente às vezes ouve essas palavras, mas não sabe direito a forma onde usar cada uma delas. Afinal, talento, dom e vocação são as mesmas coisas? Eu digo para vocês que não. E nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho a diferença entre eles. Bom, eu vou usar o balé como exemplo, a dança, né, a arte, mas essas três palavras, talento, vocação, dom, elas podem estar inseridas em outros contextos, em outras áreas também. Então vamos lá, vamos começar com talento. O talento, a gente pode dizer que é algo que a gente desenvolve. Ele é uma ferramenta. Por exemplo, uma pessoa ela pode nascer com uma certa habilidade, vou dar um exemplo do balé, em ser flexível. Tá ali uma habilidade, a pessoa não se esforçou para aquilo. Ela tem um talento ali que ele pode ser explorado ou não. Uma pessoa que nasceu já com uma flexibilidade, com essa habilidade, ela pode não ser bailarina. Ela pode escolher ir para outra área e nunca explorar essa flexibilidade que ela tem. Ou às vezes uma força, ou uma musicalidade. Então, o talento, ele é algo que precisa ser lapidado. Ele precisa ser explorado sim, mas ele envolve muitas repetições, ele envolve técnica, ele envolve você se aperfeiçoar nos seus conhecimentos. Não basta você ter ele parado ali. Se você não desenvolve ele, ele vai ficar, vai existir ali e não vai acontecer nada. Como eu disse, o caso da flexibilidade. Uma pessoa super flexível, ela pode explorar isso dentro do balé, ou ela pode escolher deixar paradinho ali. Então, o talento ele é uma simples ferramenta. Vocação. Bom, a vocação ela tem muita ligação com o lugar que você resolve estar, por onde você vai se conduzir no caminho. Para explicar melhor, eu separei um versículo da Bíblia que fala sobre a vocação. Ele é bem curtinho, está lá em Efésios. Efésios 4 fala assim: como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós temos o talento, que é uma ferramenta, e a vocação é o caminho que eu decido percorrer com essa ferramenta que eu recebi, com essa ferramenta que eu lapidei no caminho. Então, a vocação ela está mais ligada a um chamado, a um propósito. E o dom? Bom, gente, não tem como separar a palavra dom de Deus, porque o dom ele está completamente ligado ao que Deus faz através de você. E para isso eu vou ler um outro versículo muito importante que fala sobre dom. Está lá em Romanos, depois vocês conferem aí na Bíblia de vocês. Está lá em Romanos 12. Romanos 12 e a partir do versículo 6. Fala assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, dom é um presente que Deus nos deu. E se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui a gente separa muito bem dom de talento. Pegando um exemplo do balé,
O balé em si, o balé não é dom. Você praticar o balé não é dom. O balé ele é uma ferramenta. Você pode ter o talento ali lapidado, melhorar sua força, flexibilidade, giros. Você pode ser uma pessoa muito talentosa, mas sem o dom. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então vamos pegar aqui um exemplo prático. Duas professoras de balé. Então, duas pessoas com a mesma vocação. Elas estão em um lugar. Escolheram ali desenvolver o talento delas dentro de uma sala de aula. Ok. Só que uma professora tem muito boa didática. Ela ensina facilmente ali. Ela tem uma habilidade, ela fala com as alunas logo entendem tudo o que ela quer dizer ali. E a outra professora, ela tem um jeito um pouco diferente. Ela não tem tanta didática, mas ela exerce misericórdia. Ela é amorosa, ela é generosa, ela não é tão rígida como a outra. Então a gente pode dizer que uma das professoras tem o dom do ensino, como diz aqui em Romanos. E a outra professora tem um dom da misericórdia, ela olha para o aluno de uma forma diferenciada. Percebem que elas cumprem o mesmo papel ali, são professoras de balé, mas elas têm dons diferentes. O dom ele vai sempre estar ligado ao que Deus pode fazer através de você. Então, que fique isso bem claro. A pessoa ela pode ser extremamente talentosa, mas se ela não usa isso, se ela não edifica a vida de uma pessoa com esse talento, ela não tem dom. Vocês conseguem perceber que essas três palavras elas não são opostas, elas meio que se complementam. Então a gente pode dizer que talento é algo que você constrói, que você vai lapidando com o tempo, construindo, evoluindo. O talento ele te leva para o palco. Mas aí vem o dom. O dom meio que ele mostra o porquê que você está naquele palco. É Deus usando a tua arte para impactar, para comunicar algo que vai além de você mesmo, além das suas habilidades, além daquilo que você pode fazer. Isso é dom. E a vocação, ela te diz muito mais de que não é sobre o palco, mas é sobre o propósito. É sobre você saber para onde você está indo com aquele seu talento. Então, que nós possamos ir descobrindo os nossos talentos no decorrer das nossas vidas. Tem pessoas que vão ter mais de um talento, tem pessoas que vão ter múltiplos talentos, mas de nada adianta essas pessoas terem inúmeras habilidades, serem talentosas, se elas não tiverem um propósito maior, um porquê maior. E é aí onde entra o dom e a vocação, para que nossa arte não seja vazia, para que tenha significado, propósito, uma finalidade. Porque talento por talento a gente acaba deixando engavetado. O talento ele precisa avançar, ele precisa romper essa bolha e nós precisamos permitir que Deus vá nos transformando, vá nos mostrando os dons também. Dom é só através dele, não tem outra saída, não tem por onde escapar. Dom é algo, é um presente, é uma dádiva que é Deus nos usando da forma que ele quiser, através dos nossos talentos. E a vocação, que está ligada ao nosso chamado, onde nós vamos estar, onde nós nos permitiremos estar para que Deus use nossos dons e nossos talentos. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro essas três palavrinhas e as pequenas diferenças entre elas. Eu também aprendi muito antes de fazer esse vídeo, eu fui pesquisar o significado das palavras e foi muito interessante ver que elas não estão opostas, elas meio que se complementam uma com a outra ali.
e que nós não sejamos negligentes com os nossos talentos, que nós possamos deixar Deus nos usar através dos nossos dons e que nós possamos ter clareza do nosso chamado e de onde e para onde estamos caminhando com tudo aquilo que Ele nos deu. Até o próximo vídeo. Beijo, tchau!